Muito boa tarde. Bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Nicole Costa, diretora do Museu José Malhoa, Museu da Cerâmica das Caldas da Rainha e do Museu Dr. Joaquim Manso na Nazaré. Relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. E vamos começar esta conversa com Nicole Costa e os ouvintes vão perceber que vamos ter aqui um português com açúcar. Já vai perceber porquê. Nicole Costa, bom dia, boa tarde e bem-vinda a Orem. Muito boa tarde aos ouvintes, muito boa tarde, Gonçalo. Desde já, muito obrigada pelo convite e agradeço imensamente à equipa da rádio e a todos de Orem que já desde a entrada têm me recebido muito bem. Obrigada. Muito bem, porque isso é normal, porque em Orem está-se bem, Orem recebe bem, tá bom? E aqui os ouvintes já perceberam porque é que eu disse no início da conversa que íamos ter aqui português com açúcar, porque é português do Brasil, um português mais doce. E é o segundo convidado do Brasil, porque já estivemos há uns tempos, a Desirê, do Museu Conselho da Batalha, que também vem do outro lado do Atlântico. Nicole, fala-nos um pouco de ti. Portanto, já falei que és do Brasil, só que o Brasil é quase um continente. De que região é que... de onde vens? Bom, eu venho do Recife. O Recife é uma cidade no litoral do Nordeste do Brasil. Fica bem perto de Salvador da Bahia. Talvez Salvador seja um pouco mais conhecido pelos portugueses. E eu conheço. Pois bem, é uma cidade litorânea, portanto, mas é uma cidade que é muito ligada às tradições nordestinas, que consistem num conjunto bastante peculiar frente às identidades diversas que compõem o Brasil. Então, o Recife é uma cidade litorânea, como eu disse, fica... É uma cidade litorânea e é também uma capital do que seria o equivalente aqui em Portugal a um distrito. Lá chamamos estado, então é a capital do estado de Pernambuco. E é uma cidade que tem aí a volta de 1.700.000 habitantes. Ah, coisa pouca, é só 1 milhão. Pois bem, é uma outra escala, né, Gonçalo? Claro. Acho que já aí esses encontros e desencontros nos permitem perceber as diferenças de escala. Então, o Recife, portanto, é uma cidade litorânea de 1.700.000 habitantes, mais ou menos, e, entretanto, faz parte de um conjunto que é quase uma megalópole, por assim dizer, porque tem Recife, Olinda, Jaboatão, todas muito juntinhas e todas formando ali uma bacia urbana à frente do Atlântico. Muito bem. No Nordeste. E, portanto, foi lá que nasceste e fizeste o teu percurso escolar em Recife. Sim. Na verdade, Gonçalo, acabou que eu viajei muito, porque pelo Nordeste, pelo meu estado, sobretudo,
porque como meu pai ele vem da área da engenharia, acabou que ele ia sempre onde tinha obras e nós junto. Então a formação escolar, assim, escola mesmo, foi aí em várias cidades. Eu só vim assentar um pouco mais em Recife quando eu entrei na faculdade. E foi na Faculdade de Recife que te formaste? Sim, na Universidade Federal de Pernambuco. E qual foi o curso? Eu fiz licenciatura em desenho e plástica. É um curso voltado à formação do professor, enfim, da professora, de desenho técnico, arquitetônico, mecânico, enfim, desenho do natural, desenho, essencialmente. E era esse curso que pretendias tirar? Foi por acaso? O curso correspondeu ou não às expectativas? Como é que foi isso? Bom, era assim. Isso já faz bastante tempo, atenção. Não pode ser há muito tempo, tu és uma jovem como eu, não é? Pois todos jovens, entretanto, já faz bastante tempo. Mas eu entrei na licenciatura em desenho e talvez esperava mais arte e menos formação técnica. Teoria, muito Sim, teórico. Exato. Porém, durante ainda a realização da licenciatura, eu comecei a estagiar em entidades museológicas. E foi aí que tudo mudou. E, portanto, já tinhas esse interesse por museus? Na infância visitavas museus? Não. Eu fui a um museu, somente um, que me marcou profundamente. Foi no equivalente ao 4º ano. E me marcou imensamente porque foi o Museu do Homem do Nordeste. É um museu muito importante, fundado ainda por Gilberto Freire. E o Museu do Homem do Nordeste, naquela altura em que eu visitei, tinha uma museografia pensada ainda desde os tempos de Gilberto Freire, que era algo de muita vanguarda, não existia nada daquilo. Olha, eu não vou dizer quantos anos faz, mas já faz muitos. Porém, aquela visita me marcou muito, eu fiquei muito impressionada, me lembro vivamente das imagens que eu vi naquele momento. E só fui visitar de novo um museu quando fui candidatar-me a uma vaga de estágio. Então passou muito tempo até que de novo visitasse um museu. E a visita a esse museu foi em contexto de escola ou foi em contexto de família? Recordas-te? Com certeza, foi em contexto escolar. Eu morava numa cidade que ficava a 3 horas de Recife. E então para vocês é pertinho, né? Sim, mas fomos de ônibus e aquilo era uma aventura. Um monte de crianças dentro de um ônibus indo de uma cidade para outra. E eu ia de Campina Grande, que fica no interior, para Recife, que eu já conhecia, mas não tanto, enfim. E íamos visitar os museus e outros passeios que fizemos naquela ocasião. Lembro clarinho. Daí a importância do ensino nas escolas para educar para o património. Muitas vezes as crianças não visitam os museus em contexto familiar e a visita escolar é a forma de conhecer o património. Sim, seguramente. Não só por esta visita, mas por outras que depois tive a oportunidade de receber nos museus onde trabalhei. A importância inquestionável, a importância da participação dos museus na vida escolar e das escolas na vida dos museus. É fundamental. Muito bem. Vamos falar isso possivelmente mais à frente. Então, estavas-me a dizer, foste tirando o curso e no decorrer do curso concorreste a um estágio para um museu. Que museu foi esse e como é que foi essa experiência? Foi para o Museu do Estado de Pernambuco. Eu já estava morando em Recife de maneira mais fixa, então foi para o Museu do Estado de Pernambuco, um museu que tem um acervo voltado para a história de Pernambuco, mas também com uma verve artística muito forte. E naquela ocasião não era uma exposição de longa duração, mas sim uma exposição temporária que estava a decorrer, que era uma exposição à volta do salão, era o chamado Salão de Arte de Pernambuco. Então foi muito, muito bacana, foi muito, muito importante ver artistas contemporâneos naquela exposição dentro daquele museu e aquilo me marcou profundamente. Dali já comecei a pensar, opa, eu acho que eu quero fazer coisas dentro de museus.
Portanto, confirmou aquela tua atração daquele primeiro museu que visitaste há uns anos atrás. E nessa exposição, nesse museu, nesse estágio, o que é que fazias em concreto? Criavas iniciativas, ações de mediação público, coleções, artistas? Eu fazia o que, bem, no Brasil chama-se o mediador. Eu era mediadora da exposição temporária, então nós tínhamos já, a exposição já tinha um programa educativo existente e o nosso trabalho era pôr em ação esse plano educativo junto às escolas e os visitantes. Então, recebia aos visitantes, levava durante a visita para conhecerem um pouco mais sobre os artistas, as obras. Era um trabalho de atenção ao público. Uhum. E depois desse estágio e depois da conclusão da primeira licenciatura? Sim, depois daí acho que foi uma paixão que vem e me acompanha até hoje. Ao estar nos museus, eu estou feliz. Estou feliz porque vejo que os museus são espaços dinâmicos, são espaços que nos proporcionam o contato com pessoas diversas, com épocas, histórias e narrativas, não só do passado, mas do futuro. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na área dos museus. Vieram outras oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, também procurei me especializar um pouco mais no âmbito dos estudos sobre os museus. Na verdade, acho que já o meu trabalho de conclusão do curso da licenciatura já mostra que eu estava começando a ter outros interesses, porque ao invés de versar sobre desenho técnico, eu procurei versar sobre a relação entre artistas e instituições museológicas, e a seguir fiz uma especialização, uma espécie de MBA, então voltada à arte e educação, uma vez que, como no meu curso de licenciatura nós não tínhamos uma formação muito densa no âmbito das práticas artísticas, o MBA poderia me dar esse complemento e foi o que de fato decorreu. Portanto, também tenho aqui na informação que tiveste algumas experiências no ensino como professora. Como é que foi essa experiência? Sim. Bom, eu acho que quem olhar para o meu currículo talvez pense, meu Deus, ela estava fazendo um monte de coisas. É um pouco por aí. Eu acho que, por um lado, pelo meu perfil pessoal de dinamismo e, por outro lado, pela própria necessidade, pelas necessidades pessoais de complementação, de renda, enfim, eu fui procurando estudar ao mesmo tempo em que trabalhar era necessário e era possível também. Então, eu fui para a escola, participei de um projeto educativo do que é a Câmara Municipal de Recife, um projeto de animação cultural que foi muito importante para mim, porque foi onde eu pude ter contato com as escolas públicas, uma escola pública especificamente, implantar um projeto educativo de 2 anos e pouco ali, né, dentro dessa escola, e esse trabalho foi mesmo muito importante. E, paralelamente, também fui para o ensino artístico. No Brasil havia essa possibilidade, os licenciados em desenho podem ensinar arte também, além de desenho técnico. Então, fui ensinando arte nessas instituições, além de depois aventurar-me, vamos dizer assim, ou adensar-me, posso também dizer, no ensino superior, na educação superior. Uhum. Agora passou-me aqui o nome do museu, que foi o primeiro museu que visitaste, o Museu do Homem do Nordeste. Curiosamente, mais tarde, depois de teres visitado em criança, tens um trabalho lá, elaboração e implantação de projetos educativos do Museu do Homem do Nordeste, é isso? Sim. Como é que foi? Foi incrível, incrível, porque eu já tinha visitado o Museu do Homem do Nordeste depois, em diversas ocasiões, já na altura em que comecei, eu já estava a fazer a minha vida profissional. Volto ao Museu do Homem do Nordeste para visitar, para participar das iniciativas que eles promoviam, e surgiu uma oportunidade de realizar um curso de formação e também a implantação do projeto educativo para essa instituição,
o curso, e agora lembro-me, chamava-se Olhos em Ação para Mexer com o Coração. Olhos, mais devagar. Opa, desculpa. Não. Olhos em Ação para Mexer com o Coração. Uhum. O museu... bom, eu vou descrever aqui rapidamente, mas eu tenho a memória do objeto vívida aqui na minha cabeça, mas o museu começava... aliás, uma das primeiras peças da coleção desse museu é um ex-voto. Um ex-voto num formato de coração. Explico-me. O ex-voto, não sei se recordam, se lembrarão, mas ele é um ex-desejo. Ele era um desejo e, como forma de agradecimento ao santo, à santa, o devoto deixa esse ex-voto no espaço, no sítio de devoção. Então, o Museu do Homem do Nordeste tem um ex-voto em formato de coração, que era, naquele momento, o item que fazia parte da papelaria do museu, deixava-se ali na folheteria, no folheto, enfim. Então, fiquei muito impressionada, porque o objeto coração, sentimento, ao mesmo tempo também fé, devoção, naquele contexto, o coração era, portanto, esse objeto. E a ideia surgiu, a partir daí, a ideia de que o projeto pudesse dar conta dos afetos. É algo que tem permeado minha prática até hoje, sempre. Na verdade, nós não podemos, penso eu e acredito, nós não podemos ser puramente técnicos, não somos pessoas divididas, somos seres unos e, portanto, nossos afetos também permeiam as nossas práticas. E foi nesse sentido que o projeto Olhos em Ação para Mexer com o Coração buscava interligar a visualidade e, ao mesmo tempo, os conceitos, os contextos e os afetos que podem ser mobilizados a partir dos objetos museológicos. Muito bem. Então, vamos continuar. Portanto, tiveste o teu percurso na museologia no Brasil até, creio, 2020 para, provavelmente, 2020. Depois, o que é que aconteceu nesse ano? Nesse ano foi bom. Primeiro que era um ano muito singular para a humanidade, não é? Eu acho que é um ano que é um marco para toda a gente, porque foi o ano em que precisamos de ficar em casa. Nós precisamos... Pandemia. Sim, foi o ano da pandemia, foi o ano em que toda a gente estava impactada. No Brasil, estávamos bastante impactados, ainda mais impactados. Nós tínhamos, na altura, um contexto político-econômico muito delicado, que não inspirava o cuidado às pessoas, mas que, entretanto, foi demandado de cuidar das pessoas. E o conjunto dessas demandas, enfim, fez com que todos os profissionais que tivessem alguma sensibilidade fossem impelidos a colaborar ainda mais uns com os outros e, sobretudo, com as pessoas que não tinham a oportunidade de receber a atenção que mereciam e que precisavam. Então, foi um ano muito impactante. Dito isto, ao mesmo tempo, pessoalmente falando, também foi um ano em que eu pude conciliar o trabalho que eu desenvolvia indo e vindo do trabalho, ou seja, no espaço físico do trabalho presencial, com o trabalho online. Isso fez com que eu tivesse acesso a um conjunto de informações que talvez, se eu estivesse trabalhando só presencialmente, eu não conseguisse. De modo que eu vi que haviam sido lançados alguns concursos para a direção de entidades museológicas aqui em Portugal. Vi praticamente no dia que foi lançado, por algum acaso, que se dizer isso. Ou não? ou não, pois é. Então, o concurso tinha sido lançado praticamente naquele dia, vi aquilo e achei bem interessante. Gente, que coisa interessante. Por que não? Pois é. Pois é. já fala a português de Portugal. Pois é, pois. Pois bem. Então, o sotaque já essa altura já vão se misturando. Mas...
Muito boa tarde. Bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Nicole Costa, diretora do Museu José Malhoa, Museu da Cerâmica das Caldas da Rainha e do Museu Dr. Joaquim Manso na Nazaré. Relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. E vamos começar esta conversa com Nicole Costa e os ouvintes vão perceber que vamos ter aqui um português com açúcar. Já vai perceber porquê. Nicole Costa, bom dia, boa tarde e bem-vinda a Orém. Muito boa tarde aos ouvintes, muito boa tarde, Gonçalo. Desde já, muito obrigada pelo convite e agradeço imensamente a equipa da rádio e a todos de Orém que já desde a entrada têm me recebido muito bem. Obrigada. Muito bem, porque isso é normal, porque em Orém está-se bem, Orém recebe bem, tá bom? E aqui os ouvintes já perceberam porque é que eu disse no início da conversa que íamos ter aqui português com açúcar, porque é português do Brasil, um português mais doce. E é o segundo convidado do Brasil, porque já estivemos há uns tempos, a Desirê, do Museu Conselho da Batalha, que também vem do outro lado do Atlântico. Nicole, fala-nos um pouco de ti. Portanto, já falei que és do Brasil, só que o Brasil é quase um continente. De que região é que... de onde vens? Bom, eu venho do Recife. O Recife é uma cidade no litoral do Nordeste do Brasil. Fica bem perto de Salvador da Bahia. Talvez Salvador seja um pouco mais conhecido pelos portugueses. E eu conheço. Pois bem, é uma cidade litorânea, portanto, mas é uma cidade que é muito ligada às tradições nordestinas, que consistem num conjunto bastante peculiar frente às identidades diversas que compõem o Brasil. Então, o Recife é uma cidade litorânea, como eu disse, fica... É uma cidade litorânea e é também uma capital do que seria o equivalente aqui em Portugal a um distrito. Lá chamamos estado, então é a capital do estado de Pernambuco. E é uma cidade que tem aí a volta de 1.700.000 habitantes. Ah, coisa pouca, é só 1 milhão. Pois bem, é uma outra escala, né, Gonçalo? Claro. Acho que já aí esses encontros e desencontros nos permitem perceber as diferenças de escala. Então, o Recife, portanto, é uma cidade litorânea de 1.700.000 habitantes, mais ou menos, e, entretanto, faz parte de um conjunto que é quase uma megalópole, por assim dizer, porque tem Recife, Olinda, Jaboatão, todas muito juntinhas e todas formando ali uma bacia urbana à frente do Atlântico, Muito bem. no Nordeste. E, Sim. portanto, foi lá que nasceste e fizeste o teu percurso escolar em Recife. Sim. Na verdade, Gonçalo, acabou que eu viajei muito, porque pelo Nordeste, pelo meu estado, sobretudo,
porque como meu pai ele vem da área da engenharia, acabou que ele ia sempre onde tinha obras e nós junto. Então a formação escolar, assim, escola mesmo, foi aí em várias cidades. Eu só vim assentar um pouco mais em Recife quando eu entrei na faculdade. E foi na Faculdade de Recife que te formaste? Sim, na Universidade Federal de Pernambuco. E qual foi o curso? Eu fiz licenciatura em Desenho e Plástica. É um curso voltado à formação do professor, enfim, da professora, de desenho técnico, arquitetônico, mecânico, enfim, desenho do natural, desenho, essencialmente. E era esse curso que pretendias tirar? Foi por acaso? O curso correspondeu ou não às expectativas? Como é que foi isso? Bom, era assim. Isso já faz bastante tempo, atenção. Não pode ser há muito tempo, tu és uma jovem como eu, não é? Pois todos jovens, entretanto, já faz bastante tempo. Mas eu entrei na licenciatura em desenho e talvez esperava mais arte e menos formação técnica. Teoria, muito Sim, teórico. Exato. Porém, durante ainda a realização da licenciatura, eu comecei a estagiar em entidades museológicas. E foi aí que tudo mudou. E, portanto, já tinhas esse interesse por museus? Na infância visitavas museus? Não. Eu fui a um museu, somente um, que me marcou profundamente, foi no equivalente ao 4º ano, e me marcou imensamente porque foi o Museu do Homem do Nordeste. É um museu muito importante, fundado ainda por Gilberto Freire, e o Museu do Homem do Nordeste, naquela altura em que eu visitei, tinha uma museografia pensada ainda desde os tempos de Gilberto Freire, que era algo de muita vanguarda, não existia nada daquilo. Olha, eu não vou dizer quantos anos faz, mas já faz muitos. Porém, aquela visita me marcou muito, eu fiquei muito impressionada, me lembro vivamente das imagens que eu vi naquele momento. E só fui visitar de novo um museu quando fui candidatar-me a uma vaga de estágio. Então passou muito tempo até que de novo visitasse um museu. E a visita a esse museu foi em contexto de escola ou foi em contexto de família? Recordas-te? Com certeza, foi em contexto escolar. Eu morava numa cidade que ficava a 3 horas de Recife, e então a visita... Para vocês é pertinho, né? Sim, mas fomos de ônibus e aquilo era uma aventura, um monte de crianças dentro de um ônibus indo de uma cidade para outra, e eu ia de Campina Grande, que fica no interior, para Recife, que eu já conhecia, mas não tanto, enfim, e íamos visitar os museus e outros passeios que fizemos naquela ocasião. Lembro clarinho. Daí a importância do ensino nas escolas para educar para o património. Muitas vezes as crianças não visitam os museus em contexto familiar e a visita escolar é a forma de conhecer o património. Sim, seguramente. Não só por esta visita, mas por outras que depois tive a oportunidade de receber nos museus onde trabalhei. A importância inquestionável, a importância da participação dos museus na vida escolar e das escolas na vida dos museus. É fundamental. Muito bem, vamos falar isso possivelmente mais à frente. Então, estavas-me a dizer, foste tirando o curso e no decorrer do curso concorreste a um estágio para um museu. Que museu foi esse e como é que foi essa experiência? Foi para o Museu do Estado de Pernambuco. Eu já estava morando em Recife de maneira mais fixa, então foi para o Museu do Estado de Pernambuco, um museu que tem um acervo voltado para a história de Pernambuco, mas também com uma verve artística muito forte. E naquela ocasião não era uma exposição de longa duração, mas sim uma exposição temporária que estava a decorrer, que era uma exposição à volta do salão, era o chamado Salão de Arte de Pernambuco. Então foi muito, muito bacana, foi muito, muito importante ver artistas contemporâneos naquela exposição dentro daquele museu, e aquilo me marcou profundamente. Dali já comecei a pensar, opa, eu acho que eu quero fazer coisas dentro de museus. Portanto, confirmou aquela tua atração daquele primeiro museu que visitaste há uns anos atrás.
E nessa exposição, nesse museu, nesse estágio, o que é que fazias em concreto? Criavas iniciativas, ações de mediação público, coleções, artistas? Eu fazia o que, bem, no Brasil chama-se o mediador. Eu era mediadora da exposição temporária, então nós tínhamos já, a exposição já tinha um programa educativo existente e o nosso trabalho era pôr em ação esse plano educativo junto às escolas e os visitantes. Então, recebia aos visitantes, levava durante a visita para conhecerem um pouco mais sobre os artistas, as obras. Era um trabalho de atenção ao público. Uhum. E depois desse estágio e depois da conclusão da primeira licenciatura? Sim, depois daí acho que foi uma paixão que vem e me acompanha até hoje. Ao estar nos museus, eu estou feliz. Estou feliz porque vejo que os museus são espaços dinâmicos, são espaços que nos proporcionam o contato com pessoas diversas, com épocas, histórias e narrativas, não só do passado, mas do futuro. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na área dos museus. Vieram outras oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, também procurei me especializar um pouco mais no âmbito dos estudos sobre os museus. Na verdade, acho que já o meu trabalho de conclusão do curso da licenciatura já mostra que eu estava começando a ter outros interesses, porque ao invés de versar sobre desenho técnico, eu procurei versar sobre a relação entre artistas e instituições museológicas, e a seguir fiz uma especialização, uma espécie de MBA, então voltada à arte e educação, uma vez que, como no meu curso de licenciatura nós não tínhamos uma formação muito densa no âmbito das práticas artísticas, o MBA poderia me dar esse complemento e foi o que de fato decorreu. Portanto, também tenho aqui na informação que tiveste algumas experiências no ensino como professora. Como é que foi essa experiência? Sim. Bom, eu acho que quem olhar para o meu currículo talvez pense, meu Deus, ela estava fazendo um monte de coisas. É um pouco por aí. Eu acho que, por um lado, pelo meu perfil pessoal de dinamismo e, por outro lado, pela própria necessidade, pelas necessidades pessoais de complementação, de renda, enfim, eu fui procurando estudar ao mesmo tempo em que trabalhar era necessário e era possível também. Então, eu fui para a escola, participei de um projeto educativo do que é a Câmara Municipal de Recife, um projeto de animação cultural que foi muito importante para mim, porque foi onde eu pude ter contato com as escolas públicas, uma escola pública especificamente, implantar um projeto educativo de 2 anos e pouco ali, né, dentro dessa escola, e esse trabalho foi mesmo muito importante. E, paralelamente, também fui para o ensino artístico. No Brasil havia essa possibilidade, os licenciados em desenho podem ensinar arte também, além de desenho técnico. Então, fui ensinando arte nessas instituições, além de depois aventurar-me, vamos dizer assim, ou adensar-me, posso também dizer, no ensino superior, na educação superior. Uhum. Agora passou-me aqui o nome do museu, que foi o primeiro museu que visitaste, o Museu do Homem do Nordeste. Curiosamente, mais tarde, depois de teres visitado em criança, tens um trabalho lá, elaboração e implantação de projetos educativos do Museu do Homem do Nordeste, é isso? Sim. Como é que foi? Foi incrível, incrível, porque eu já tinha visitado o Museu do Homem do Nordeste depois, em diversas ocasiões, já na altura em que comecei, eu já estava a fazer a minha vida profissional, volto ao Museu do Homem do Nordeste para visitar, para participar das iniciativas que eles promoviam, e surgiu uma oportunidade de realizar um curso de formação e também a implantação do projeto educativo para essa instituição. O curso, e agora lembro-me, chamava-se Olhos em Ação para Mexer com o Coração,
Olhos, mais devagar. Opa, desculpa. Não. Olhos em Ação para Mexer com o Coração. O museu... Bom, eu vou descrever aqui rapidamente, mas eu tenho a memória do objeto vívida aqui na minha cabeça, mas o museu começava... aliás, uma das primeiras peças da coleção desse museu é um ex-voto. Um ex-voto num formato de coração. Explico-me. O ex-voto, não sei se recordam, se lembrarão, mas ele é um ex-desejo. Ele era um desejo e, como forma de agradecimento ao santo, à santa, o devoto deixa esse ex-voto no espaço, no sítio de devoção. Então, o Museu do Homem do Nordeste tem um ex-voto em formato de coração, que era, naquele momento, o item que fazia parte da papelaria do museu, deixava-se ali na folheteria, no folheto, enfim. Então, fiquei muito impressionada, porque o objeto coração, sentimento, ao mesmo tempo também fé, devoção, naquele contexto, o coração era, portanto, esse objeto. E a ideia surgiu, a partir daí, a ideia de que o projeto pudesse dar conta dos afetos. É algo que tem permeado minha prática até hoje, sempre. Na verdade, nós não podemos, penso eu e acredito, nós não podemos ser puramente técnicos, não somos pessoas divididas, somos seres unos e, portanto, nossos afetos também permeiam as nossas práticas. E foi nesse sentido que o projeto Olhos em Ação para Mexer com o Coração buscava interligar a visualidade e, ao mesmo tempo, os conceitos, os contextos e os afetos que podem ser mobilizados a partir dos objetos museológicos. Muito bem. Então, vamos continuar. Portanto, tiveste o teu percurso na museologia no Brasil até, creio, 2020 para, provavelmente, 2020. E depois, o que é que aconteceu nesse ano? Nesse ano foi bom, primeiro que era um ano muito singular para a humanidade, não é? Eu acho que é um ano que é um marco para toda a gente, porque foi o ano em que precisamos de ficar em casa. Nós precisamos... Pandemia. Sim, foi o ano da pandemia, foi o ano em que toda a gente estava impactada. No Brasil, estávamos bastante impactados, ainda mais impactados. Nós tínhamos, na altura, um contexto político-econômico muito delicado, que não inspirava o cuidado às pessoas, mas que, entretanto, foi demandado de cuidar das pessoas. E o conjunto dessas demandas, enfim, fez com que todos os profissionais que tivessem alguma sensibilidade fossem impelidos a colaborar ainda mais com uns com os outros e, sobretudo, com as pessoas que não tinham a oportunidade de receber a atenção que mereciam e que precisavam. Então, foi um ano muito impactante. Dito isto, ao mesmo tempo, pessoalmente falando, também foi um ano em que eu pude conciliar o trabalho que eu desenvolvia indo e vindo do trabalho, ou seja, no espaço físico do trabalho presencial, com o trabalho online. Isso fez com que eu tivesse acesso a um conjunto de informações que talvez, se eu estivesse trabalhando só presencialmente, eu não conseguisse. De modo que eu vi que haviam sido lançados alguns concursos para a direção de entidades museológicas aqui em Portugal. Vi praticamente no dia que foi lançado, por algum acaso, que se dizer isso. Ou não? Ou não, pois é. Então, o concurso tinha sido lançado praticamente naquele dia, vi aquilo e achei bem interessante. Gente, que coisa interessante. Por que não? Pois é. Pois é. já fala a português de Portugal. Pois é, pois. Pois bem. Então, o sotaque já essa altura já vão se misturando. Mas, enfim, abro o edital, abro as regras do concurso, vamos dizer assim, e percebo que, que interessante, eu acho que eu tenho até algum perfil para isto. E fui, enfim,
olhando um pouco mais, percebendo um pouco mais daquilo, e acho eu que se não tivesse visto o edital no dia em que fosse lançado, talvez eu não decidisse por candidatar-me, porque era muito exigente, foi muito exigente, era preciso elaborar praticamente um plano museológico no decurso de um mês, era praticamente isto, e tinha adicionalmente que enviar um conjunto enorme de documentos, enfim, eu tinha algo ainda disso. Para mais estando no estrangeiro, não é? E não conhecendo a realidade e algumas designações que são diferentes das que vocês denominam, não deve ter sido fácil. Sim, é verdade. Então, tudo isso, junto com o meu contexto pessoal, fez com que eu resolvesse candidatar-me para essa vaga. Então, a candidatura foi... Bom, tinha um conjunto de museus com as candidaturas abertas, mas tinha esse conjunto composto pelo Museu José Malhoa e pelo Museu da Cerâmica nas Caldas e o Museu Dr. Joaquim Manso na Nazaré, esse conjunto enfim, cuja candidatura exigia que fosse realizado um projeto só, perpassando as 3 entidades, e assim eu fiz. Um grande desafio, porque às vezes é só um museu, já um trabalho gigante, imagina com 3, portanto é quase que fosse tricéfala, não é bem? Sim. 3 cabeças. Sim, é por aí. Já desde a própria candidatura me impôs uma série de desafios, como, por exemplo, pensar um conceito ou um conjunto de conceitos que abarcasse as 3 instituições, propor uma missão para as 3, que seja, enfim, pensada para as 3 instituições, um programa para as 3 instituições, enfim, tudo isto era exigido ainda na altura do concurso, e foi assim que realizei. Pensei um conjunto de ações e de ideias, enfim, que tivesse alguma coesão, que mantivesse a singularidade das instituições, mas ao mesmo tempo demonstrasse que elas estavam dentro do mesmo conjunto. E, portanto, tudo à distância, sem vir presencialmente conhecer os espaços. É graças à internet, não é? Sim, de fato. Havia já ainda naquele momento bastantes informações disponibilizadas online. Fui em busca de tudo que era possível. Programa de TV, programa de rádio, tese, relato de estágio, olha, tudo que era informação que estava disponibilizado online, eu fui estudar, fui pesquisar para me fundamentar, enfim, para fazer as propostas que pensei para essas instituições. Portanto, submete-se a candidatura, depois há uma seleção e depois há uma entrevista, não é? Sim. Fizeste a entrevista tudo online? Sim. E depois deves ter recebido uma mensagem que foi selecionada. Qual é que foi a tua reação? Como é que lembras-te desse dia? Com certeza, eu não vou dizer outra palavra, eu fiquei doidinha. Ficamos todos, eu fiquei enlouquecida. Eu não sabia nem para onde ir, de um lado para o outro, dentro de casa, enfim. Foi uma loucura, foi mesmo uma loucura. Bom, vamos falar sobre essa loucura e a coragem que tens tido ter vindo para o outro lado do Atlântico após o próximo momento comercial. Até já. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si.
ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. E voltamos à conversa com Nicole Costa, diretora do Museu José Malhoa, Museu da Cerâmica das Caldas da Rainha e do Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré. Estávamos no ponto da conversa em que ela é selecionada no Brasil, submetendo a sua candidatura, e é selecionada para vir dirigir estes 3 museus. Como é que disseste? Ficaste doidona, não foi? Fiquei enlouquecida. Enlouquecida. E então como é que depois tinhas um prazo para vir, preparar a viagem? Tinhas e tens família? Como é que foi tudo isso? Vir para o retângulo da Europa? Sim, foi muito desafiante. Assim, a gente candidata-se para uma vaga com o desejo forte e firme de ser aprovada e selecionada, mas, na verdade, talvez toda a gente irá concordar que sempre é algo de muita surpresa quando o resultado vem, e mais ainda nesse caso específico. Então, de fato, eu estava preparada, mas houve uma surpresa imensa quando enfim, recebi a notícia da minha aprovação. E já aí, pronto, todos os preparativos decorreram. Nós já tínhamos fixo, eu e o meu marido, o meu companheiro. Aliás, aproveito o ensejo para mandar um grande beijo para o meu marido e agradecer por tudo, porque, de fato, é uma pessoa que sempre me apoiou e me apoia imenso. Mas, bem, nós já tínhamos combinado que, se por acaso eu tivesse a aprovação, ele ficaria um tempo no Brasil com os nossos filhos, enquanto eu vinha para cá e passava um tempo sozinha para que eu pudesse imergir mais densamente no trabalho e, ao mesmo tempo, também preparar um pouco mais a estrutura. Isso em termos práticos, né? Falando em termos práticos, e pronto, foi isso que aconteceu. Estávamos minimamente preparados, mas é lógico que era tudo muito novo. Eu cheguei aqui em setembro de 2021. Quase no outono, inverno, não é? O sim, clima. Nem me fale. Então, e pronto, assumi efetivamente em 1 de outubro de 2021 as minhas funções nesses museus. Uhum. E já tinhas vindo a Portugal? Sim, eu já tinha vindo aqui, a primeira viagem internacional foi para cá. Eu vim para o congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, acho que foi em 2009, por aí. E um pouquinho de tempo depois eu vim para um curso na Universidade do Porto, um curso justamente sobre História e Arte e Cultura portuguesas. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto? Sim, exatamente. Onde eu tirei a minha licenciatura, a Faculdade de Letras. Pois bem, foi excelente. Foi uma ótima oportunidade de aprendizado, de conhecer um pouco mais sobre a cultura portuguesa e pronto, foi uma excelente introdução, foi fantástico. Quais foram as tuas primeiras dificuldades, ou não, podes não ter tido nenhuma dificuldade, portanto, à chegada a Portugal? Olha, eu vou ser muito franca, eu tive já desde sempre, em todas as vezes que vim aqui, quer dizer, já, agora não, porque já estou aqui há bastante tempo, mas apesar de todas as similitudes entre as línguas portuguesas, os sotaques são muito, muito, muito diferentes, de modo que ainda na entrevista havia momentos em que eu precisava parar, respirar, para poder compreender o que se dizia. Muitas vezes disseste, oi? Oi? Sim, é possível. Acho que nós falamos mais fechado, não é? E utilizamos termos diferentes dos vossos. Mas sim. É um hábito. Nós temos mais facilidade de os entender do que vocês a nós. Sim. Até porque, pelo menos na minha geração, nós crescemos com as telenovelas brasileiras, ou já se diz novelas, e portanto temos um curso intensivo de português com açúcar, o português do Brasil. Sim. E, entretanto, nós, infelizmente, não temos não há o contrário, não. Sim. De modo que eu acho que essa foi das primeiras dificuldades. Sim. Mas, de uma maneira geral, eu fui muito bem recebida. Também preciso já, desde sempre, agradecer a toda a equipa, não só naquela altura era a Direção Regional de Cultura do Centro, mas, sobretudo, dos 3 museus. A equipa acolheu-me desde o dia 0, acolheu-me super bem, com muita generosidade, com muita empatia. A equipa foi e é
são aqueles que têm se constituído mesmo como as minhas amizades aqui em Portugal, por assim dizer. Mas tinhas consciência que eventualmente poderia haver algum preconceito ou alguma situação desconfortável, porque sabemos, porque mesmo em outras áreas, mesmo até no futebol, quando vem um treinador estrangeiro, mas porque é que vem um estrangeiro quando há cá portugueses? Tinhas consciência que podia haver dessas situações desagradáveis? Tinha consciência, mas talvez não tivesse dimensão real mesmo do que poderia acontecer. Eu penso que, é assim, Gonçalo, eu parto do pressuposto que as pessoas são boas, certo? Toda a gente. Esse é um pressuposto. E, assim sendo, é dessa maneira que me dou para o mundo. De modo que, eventualmente, quando acontece, porque infelizmente acontece, e tenho que dizer no presente, porque acontece até hoje, mas quando acontece alguma situação desse tipo, talvez o perceber que eu estou desarmada e pronta para estabelecer uma relação facilita um pouco as coisas, mas, por outro lado, por mais boa energia, vamos dizer assim, que a gente envie para o mundo, às vezes não recebemos boas energias. Isso é um ponto. Por outro lado, também preciso dizer algumas coisas importantes que fazem com que a minha situação, por exemplo, e a de outros imigrantes, outras imigrantes, seja completamente diferente. Primeiro, que sou uma mulher branca. Segundo, que sou uma mulher que vem para o concurso superior, que vem para cá a partir da aprovação num concurso. Eu não vim para cá porque estou fugindo de uma situação de violência, eu não vim para cá porque estou fugindo de uma situação de problemática social ou de problemática financeira ou qualquer coisa desse tipo. Eu vim para cá num contexto completamente diferente da maior parte dos imigrantes. E, nesse sentido, eu, primeiro, reconheço esse privilégio e, segundo, tento fazer com que as pessoas ao meu redor percebam que é preciso entender que imigrar, que circular, enfim, é direito da humanidade. Toda a gente tem esse direito. Quantos dos portugueses não estiveram em situação semelhante no outro momento? E o que é que nós podemos fazer hoje, em 2024, para tornar mais possível o respeito mútuo, para tornar mais possível e valorizar a diversidade que caracteriza a humanidade, né? É isso mesmo. Portanto, faz parte da gênese do ser humano migrar, portanto. Sim, exato. Conhecias a realidade museológica de Portugal? Tinhas alguma noção? E ao chegar, que diferenças ou semelhanças encontras com a realidade museológica entre Portugal e Brasil? Bom, alguma coisa dos museus conhecia como visitante, como público, uma vez que já tinha vindo para cá 2 vezes antes de vir, e uma delas com um pouco mais até de densidade, porque o curso, que me referi há pouco, incluía a visita a alguns espaços, uma visita mais técnica, enfim, conhecia alguma coisa, acompanhava e, desde antes do próprio concurso, chamou-me a atenção a existência de um grupo de trabalho, Museus no Futuro. Então, o grupo de trabalho tinha recentemente publicado o relatório, aliás, o pré-relatório. Acho que antes do concurso, o Observatório Museus no Futuro tinha publicado esse pré-relatório, tinha acompanhado, graças enfim, as tecnologias que a gente teve acesso muito mais rapidamente durante o período da pandemia, mas tinha acompanhado alguns seminários, algumas palestras, enfim, pelo fato de que estavam discutindo temas que me são caros, que me são importantes, e, portanto, esse era o meu conhecimento inicial. Como eu havia mencionado, a ideia pessoal e familiar era de que eu pudesse passar um tempo aqui sozinha para entrar mais rapidamente nessa experiência, e assim eu fiz, e foi uma imersão mesmo, um mergulho muito, muito denso, muito profundo. Entretanto, reconheço também o meu olhar estrangeiro, que sempre vai permear esse encontro, onde eu procuro tirar a riqueza, tanto das experiências pessoais que eu tenho realizado, como também, por exemplo, das experiências que a equipa tem
participado, enfim, tem se engajado, se envolvido no meu contato com as outras pessoas. Esse era, portanto, e é o meu contato com a realidade museológica portuguesa. Há algumas similitudes, voltando um pouquinho ao que o Gonçalo me perguntou, mas há algumas similitudes, há outras diferenças. Acho que o Gonçalo deve ter visto que eu vinha de um museu onde eu era diretora, mas esse museu ele tinha uma gestão diferente, e depois posso adensar um pouco mais sobre isso, mas era um museu municipal, mas ele era gerido por uma organização social. Eu não era funcionária do município, eu era funcionária dessa organização social. E já aí a gente tem algumas diferenças que, na prática, aqui em Portugal, funcionam de outra maneira. São semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros. E onde é que estamos mais à frente e menos à frente em relação ao Brasil? Eu acho que não é questão de estar à frente ou mais ou menos à frente, mas sim de ser diferente. É diferente em algumas coisas. Por exemplo, aqui pensando, por exemplo, nós temos aqui uma estrutura hierárquica muito forte. Isso é uma caracterização, talvez faz parte do ethos daqui, e isso é importante para cá, mas no Brasil nós também temos lugares em que, embora nós não, no Brasil nós não tenhamos o hábito de dizer, por exemplo, ao se referir a um diretor, dizer a doutora Nicole, como é aqui bastante comum, mas aí a presença hierárquica é muito forte também em certas situações. Então, acho que isso é algo que diz respeito não a ser mais ou menos, mas há diferenças, né? Acho que é importante também perceber que, ainda no âmbito dessas assimetrias, veja, o Brasil foi um país que passou por um processo de colonização. Portugal foi um país que passou por um processo de ser colonizador. Isso também é importante, é preciso levar em conta sempre. Mas, entretanto, eu acho que de um lado e do outro a gente tem desenvolvido processos de estudo, de reflexão, de pensamento que, acredito eu, devem ultrapassar as barreiras dos museus ou da academia e chegarem mais perto de toda a gente. Então vamos até às Caldas da Rainha. Creio que o teu primeiro museu que visitaste, quando chegaste, terá sido Zé Malhoa, nas Caldas, naquele jardim fabuloso. Sim. Qual é que foi o teu impacto?